corações, as nossas mentes, né? Ficar um pouco mais tranquilo para orar e falar com Deus. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. Graças a Ti, Senhor. Rendemos graças ao Senhor por mais este dia, porque estamos aqui e podemos adorá-lo, e podemos aprender, entender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos afaste, nos livre da mentira, porque a gente também gosta da mentira às vezes, e isso nos leva a estar sempre perto da mentira. Então nos livra, Senhor. Fala conosco, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Livra-nos, Senhor, das coisas que não te agradam. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas mazelas. Perdoa tudo aquilo que é pecado em nós e ajuda-nos a não pecarmos tanto, porque sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 1. Lucas 17, 1. Se você tiver com a Bíblia aí, abra, leia comigo. Se você não tem a Bíblia, pelo menos ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo, né? Claro. Lucas 17, 1 diz assim a palavra do nosso Senhor. É impossível, disse Jesus, que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Bom, eu acho que uma das coisas que mais tem hoje, né, são os escândalos. Todo dia tem um escândalo. Todo dia tem alguém envolvido em escândalo. E o Senhor diz que é impossível que esses escândalos não aconteçam. Mas ai daquele por quem esses escândalos acontecem. Aqueles que estão envolvidos nesses escândalos. E ontem eu estava relacionando aqui escândalo. E eu fiquei abismado, né? Aí eu falei, não vou colocar tudo isso, a pessoa vai ficar ouvindo eu relacionar isso, aquilo. Tem um monte de escândalo, né? Tem os escândalos da Igreja Católica, tem os escândalos
das falsas denominações, tem o escândalo do dízimo obrigatório, tem o escândalo de induzir as pessoas que, dando tanto, elas vão receber tanto, ou Deus vai fazer por elas tais e tais coisas. E o último escândalo agora, assim, o último que eu fiquei sabendo, porque pode estar acontecendo um agora, eu não sei, é o escândalo da taxa para ser batizado. Escândalo da taxa de batismo. Olha só, né? Uma igreja famosa aí, todo mundo famoso. Se eu não me engano, é a mesma denominação que está fazendo a ala VIP, se eu não me engano. Uma pessoa, ala VIP na igreja. Olha, você pode vir aqui, mas ficar na ala VIP e aí você paga aí uma taxinha irrisória de R$1.000. São os escândalos. Escândalo com líder evangélico. Quanto maior a igreja, tem gente que gosta de denominação grande, né? Maiores são os escândalos. Escândalo da pessoa ou da família da pessoa ser dona da igreja para o resto da existência, né? E essas pessoas não dão a mínima, não ligam. Os escândalos acontecem, reacontecem, acontecem de novo, e aquilo continua cheio, e os cofres também muito cheios, apesar das graves advertências da Bíblia para os escandalizadores, né? Aqueles que provocam um escândalo. E eu convido você para abrir sua Bíblia de novo, em Mateus agora, capítulo 19, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito. Mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de mó e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Isso está na Bíblia, acabamos de ler aqui, ó. É impossível, tem coisas que, pela própria presença do homem, é impossível que não aconteça, né? Agora eu estava vendo um vídeo, meu Deus do céu, sabe, aquelas, sabe, tudo é o demônio, tudo, não existe obra da carne. A gente falou disso essa semana aqui, das obras da carne. Hoje então foi segunda, quando nós falamos das drogas, né, da farmacologia. Mateus 19, versículos 6 e 7. Mateus 19, versículos 6 e 7. É para a irmã que está perguntando aqui, eu estou respondendo. Então a gente falou de obra da carne. A gente não falou, e as pessoas continuam acreditando nessas coisas. Que existe o demônio que vai lá e faz.
São as pessoas que estão fazendo isso. É claro que quando elas fazem, elas acabam agindo de uma maneira eu falei errado, não é o versículo, então anotei errado aqui. Oh, meu Deus, entendi agora. Gente, me ajuda, senão eu não entendo o que vocês querem falar. Vamos ver aqui, vamos acertar aqui então. Eu marquei errado ali quando passei para lá. Mateus 19. Eu acho melhor a gente deixar para acertar depois. Espera só um instantinho, irmãs. E é verdade, os versículos 6 e 7 não está falando disso que eu falei. Marquei errado aqui. Só um segundinho. Estou procurando aqui, gente. Estou quietinho para vocês que estão aí pelo site e tal. Estou procurando aqui que eu marquei tudo errado, talvez, não sei. Às vezes a gente faz as coisas aí e marca errado, né? Eu acho melhor eu acertar isso depois para eu continuar aqui, tá? Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Eu marquei errado e agora a minha cabeça fica... É Lucas, irmã? 16? Deixa eu ver. É verdade. Eu acho que é Lucas. Vamos ver aqui. Ao invés de Mateus, é Lucas. Você tem razão. Porque a primeira passagem que eu citei foi Lucas, né? Eu marquei errado e escrevi errado e falei errado. Lucas 16, cadê o óculos? 6 e 7, né? É Lucas 6 e 7. Agora vamos acertar isso já para não ficar confusão. Não. É Lucas 17, então. Não, também não é. Não é. Agora, depois eu preciso ver qual a passagem certa, eu coloco lá no grupo. Entendeu? O correto, já vou acertar aqui, já achei. É que a gente vai ficando... Cadê a caneta agora? Olha o tempo, mas o culpado sou eu, né? Que fiz errado aqui. Então, a primeira passagem que eu citei é Lucas 17, 1. Essa está correta. A segunda que eu citei como Mateus 19 está errada. Não é Mateus. É Lucas 17, versículos... Perdi de novo. Perdi, não, vocês acreditam que eu perdi novamente? É sequência, é Lucas 17, versículos 1, 2...
versículos 1 e 2, tá? Então é Lucas 17, 1 e 2. Pronto, tá certo? Segunda passagem que eu li foi Lucas 17, versículos 1 e 2. Primeira passagem que eu li foi só Lucas 17. Então, estava falando aqui dos escândalos. Me perdoem, eu escrevi errado, transcrevi errado e falei errado. Os escândalos, eles acontecem, né? A gente vê aqui no nosso país, né? Obrigado, Maria. É isso mesmo. É Lucas 17, 1 e 2. A gente vê aqui esses lobos, né? Essa alcateia que nós temos por aí, vorazes, né? Que se infiltram nas denominações, se apresentam como pastores, bispo, apóstolo, arrecadam milhões, né? Muito dinheiro por culto, e fazem dessa arrecadação um comércio muito lucrativo. E aí usam esse dinheiro desse comércio que é denominacional, usam esse dinheiro do jeito que eles querem, né? Toda hora a gente vê aí uma denominação envolvida em lavagem de dinheiro, cometem crime de apropriação indébita, falsidade ideológica e outras coisas. E Pedro, agora estou até com medo, né, de falar, vai que eu escrevi errado de novo. Deixa eu ver, confirmar aqui antes de falar, para não virar, não criar confusão. Deixa eu confirmar aqui em 2 Pedro 2:3, vamos ver se é isso mesmo. O culpado sou eu mesmo, né? Sem óculos não dá para enxergar nada, né, meu irmão? É essa mesmo. E Pedro nos alerta aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Né? E as pessoas continuam acreditando nesses mentirosos, sendo que Pedro aqui adverte, né? Homens que são donos de denominações, né? A Bíblia trata em Isaías, capítulo 56, versículo 11, esses homens famosos, né? Que chegam com secretária, segurança, carro importado, blindado, né? Bom, Isaías trata essa gente como cães gulosos, em Isaías 56, 11. Cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, né? Ezequiel também fala deles, no capítulo 34, versículo 10. Eis que estou contra
os pastores que não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então, esses escândalos, fora, né, escândalos sexuais, pastores alisando mulheres, passando a mão pelo corpo, dizendo que é para cura, quando não, né, contatos até mais íntimos, dizendo que se não for daquela forma, a pessoa não vai ser curada, não vai ser liberta, e vai por aí afora. São os escândalos, né? E isso não é só no Brasil, não, acontece pelo mundo aí, né? Mas a gente deveria estar mais atento a esse tipo de coisa, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala, a Bíblia trata essa gente como incautos, pessoas incautas, quer dizer, tem a informação, não busca, não lê e fica na mão desta gente, que vai provocando escândalos. Por quê? Porque uma pessoa com um pouquinho de entendimento, né, acaba achando que todo pastor é dessa forma, que toda denominação, apesar da grande maioria ser, existe aquelas denominações que são verdadeiramente sérias em pregar o evangelho, em não extorquir ninguém, né? Porque isso é extorsão. Mas no final fica todo mundo sendo igual. Por causa disso que eu já falei aqui, me sinto muito mal, não gosto, mas eu gosto de falar isso para mostrar a situação da gente, situação que a gente se encontra, né? E não há, infelizmente, deveria haver uma fiscalização. Infelizmente, a gente tem que depender de órgãos que, né, não tem nada a ver com essa situação. Isso aí o próprio cristão deveria se afastar desses lugares, não ir, né, não sustentar essa vara de porcos. Mas não, a gente depende, né, de uma situação ainda mais escandalosa, que é a fiscalização do Estado. O Estado não fiscaliza, porque é fé, cada um vai lá e faz porque quer. Apesar de haver a pessoa induzida a fazer esse tipo de coisa, né? Eu creio, eu acredito que a maioria absoluta das igrejas, salvo raríssimas exceções, não resistiriam a uma boa auditoria na contabilidade. Não resistiriam. A última denominação que eu frequentei, eu era o tesoureiro lá. Eu simplesmente entreguei o cartão, está aqui, estou indo embora. Mas não, eu não vou, mas de jeito nenhum. Eu não, quem quiser que pegue, fique, eu estou indo embora. Mas por que? Vocês sabem por que eu estou indo embora. Né? Uma auditoria dessas mais assim, chinfrim, iria pegar muita coisa errada ali. Então, deixa os fiéis escandalizados com tanto desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Você, não estou me referindo a ninguém especificamente, mas esse vídeo vai no YouTube
E a gente tem observado que está crescendo, né? Muita gente está vendo esse vídeo. E eu pergunto para você que frequenta uma denominação. Eu estou dizendo que existem denominações seríssimas. É difícil de achar. É difícil. Você já jogou uma agulhazinha num palheiro, num paiol de milho? Vai lá procurar essa agulha depois, você não acha. Você já viu alguma mosca branca? Eu nunca vi, dizem que tem. Então procurar uma denominação séria é difícil. É difícil. Né? Tem, mas você vai passar a vida inteira procurando, talvez. Né? Então eu pergunto aqui, você, meu irmão, minha irmã em Cristo, ousaria a chegar na sua denominação e falar, olha, eu quero dar uma olhada nas contas da igreja. Você ousaria falar isso? Você seria chamado de rebelde, endemoniado, criador de confusão. Ou ouviria, né, que o pastor deve fazer o que ele quiser com o dízimo, a responsabilidade é dele, né, porque a maioria pede dízimo, são escandalosos. Né? E aí, Romanos, capítulo 16, versículo 17, vou já dar uma olhada aqui para ver se eu não errei também, porque hoje eu estou em Romanos 16, 17. 16, 17. Tá certo. Então vamos ler aqui, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Você vai ser chamado, se você pedir para dar uma olhada nas contas da sua igreja, da sua denominação, você vai ser chamado de... Eles vão inverter a situação, vão jogar a situação em cima de você, vão dizer que você provoca divisão dentro da igreja. Pedir para ver as contas, quer dizer, pedir para ver aquilo que você doa, as ofertas e tal, né? Porque dízimo é safadeza pedir hoje, tá? Mas as ofertas, onde é que está sendo usado isso? Você vai ser chamado de provocar divisão. Não vão te permitir, não, nós temos aqui, já foi eleito. Primeiro que você não teria, eu não estou ofendendo, nem querendo te ofender, não é isso. Você não teria coragem de pedir para ver as contas, porque você sabe que seria recusado. Então, é muito escandalosa a coisa nesses últimos dias. Né? Esses escândalos, vocês vão ver aí na sequência desses dias aí, são coisas, né, que vão começar a estourar. Porque quem não fizer parte, como é que eu diria, para ser assim muito claro e também muito reservado ao mesmo tempo, quem não fizer parte do esquema, não é bom esse termo não, né? Vai ser apresentado, né? Os escândalos virão à tona, né? Então, a lista de escândalos evangélicos
né? Cachês de cantores, a gente andou vendo aí, eu andei acompanhando aqui, né? Cantoras que receberam, olha, eu acho que a maioria. Sistema, boa, obrigado, Edjalma. Edjalma, obrigado. Né? Quem não, onde você ouviu esquema, entenda sistema, tá bom? Quem não fizer parte do sistema, né? Os escândalos serão mostrados, exibidos. Então, eu estava dizendo que eu vi aí nesses últimos dias do mês passado, de julho, cantoras gospel, né, fazendo shows em cidades e recebendo valores assim astronômicos. Vai falar o quê? A pessoa é paga para louvar a Deus e as pessoas gostam, porque é show mesmo, né? É show. Vão lá abraçar o cantor, abraçar a cantora, tira foto, daí publica no Facebook para receber joinha lá. É muito triste isso, irmãos. Ontem eu estava mexendo com isso, fiquei muito entristecido, fiquei em certo ponto revoltado, porque eu levantei coisa, falei, meu Deus, para falar tudo isso, né? E não é que a gente está dando tiro no pé, eu não tenho pé para dar tiro, entendeu? Mas é assim que eles agem, é assim que eles agem. E a gente, para manter isso daqui, é uma luta, não for aí, muitas vezes, irmãos que são fiéis com a gente, né? A gente luta, aqui se luta para manter isso aqui, ó, que todo mês tem que pagar, né? Para colocar essa rádio no ar aqui não fica barato, e isso há muito tempo o rapaz nem tem feito aumento, porque ele sabe, ele conhece o tipo de trabalho que eu faço, e ele nem tem aumentado. Já há muitos anos ele mantém o mesmo valor, né? Mas é assim, irmãos, tem coisas que eu fico muito triste, sabe? Tem dias que eu levanto e falo, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Tem coisas que a gente precisa comprar aqui, né? Não tem dinheiro para comprar. Comprar como? Né? Alguns entendem o trabalho que a gente faz, a dificuldade que a gente tem. Outros não. A maioria, infelizmente, das pessoas que nos acompanham, e espero não estar provocando nenhum escândalo, a maioria das pessoas gostam de se alimentar deste tacho de alimento espiritual que a gente prepara todo dia, né? A maioria se alimenta, mas quando chega na hora de colocar lá um pouquinho de água, um pouquinho de fubá, um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero, olha, vamos colocar uma carninha moída aí a maioria não quer ajudar, não ajuda. E eu vejo esses escândalos todos, é triste, gente. Talvez vocês não entendam o que eu estou falando, ninguém precisa concordar comigo, é claro, é óbvio. Mas é triste a gente ver essas denominações enganadoras, mentirosas, né? Extorquindo dinheiro. E não pense você que é pouco, não. Olha, oferta começa com 10 mil, olha, se alguém 100 mil, eu falo, meu Deus do céu. E a gente aqui para conseguir, graças a um irmão ou outro,
né? A gente não tem, né? Enfim, a gente agradece muito quem ajuda. Muito quem ajuda. Agradeço de coração, né? Peço a Deus, é claro que Deus continue abençoando essas pessoas, mas a maioria não ajuda, não. Ou quando a gente faz um pedido que eu não gosto de fazer, não gosto de... Olha, você quer ver eu ficar chateado, é eu ter que fazer o pedido, né? Mas parece que se a gente não vier aqui e não falar, olha, sabe, deixa lá, tem outro que faz. A panelinha fica vazia. O tacho de comida espiritual, porque eu não, aqui não é obra assistencial, né? Ninguém vai ficar comprando litro de leite e sair, porque o leite acaba, né? O leite acaba. O alimento espiritual se mantém. Enfim, fazer o quê? É assim que é a vida. Que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia de nós, né? E que dê graça das pessoas verem o que é e o que não é. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. É o que eu peço todos os dias. E eu não quero ser, ontem eu falei com Deus, eu não quero ser repetitivo nas minhas orações, nos meus pedidos, né? Mas tem coisas que não tem como, gente, eu não vejo como mudar o pedido. Não vejo. É pedir misericórdia, pedir compaixão, pedir graça, pedir, né, que as pessoas busquem o verdadeiro evangelho, busquem a verdade, que a verdade seja, né, algo assim na vida das pessoas, né? Querer a verdade. Que Deus fale aos corações, que as pessoas pensem, meditem, sabe, nesses escândalos e levem a verdade para aqueles que você conhece, estão envolvidos com esse tipo de coisa. Pessoas que estão querendo trocar com Deus, porque no fundo é troca. Olha, Senhor, eu estou dando R$1.000 aqui, mas eu tenho preciso que o Senhor me devolva 100 mil. Isso é troca. Não, é troca. Né? Que as pessoas pensem sobre os escândalos e façam a sua opção de vida verdadeira, não percam tempo, não. Nem percam tempo aqui e nem percam tempo em lugar nenhum, que façam uma verdadeira opção de vida. Né? Ou Jesus, ou o maligno, não tem meio termo. Esta é a oração que eu apresento a Deus por mim e por todos os meus amados e amadas em Cristo Jesus. Amém.